Muito bem. Certo, gente? Então, vai ter uma resistência aí, tá? E como é que você vai descobrir qual é essa resistência? Porque cada material vai ter a sua, cada junção é uma resistência. Por exemplo, se eu estiver juntando alumínio com aço, né? Se eu estiver juntando um isolante de neoprene, sei lá, cada material, né, vai ter um tipo de resistência nessa junção. E aí você consegue descobrir pela tabela ali, página, dei uma olhada ali, página 149, tá? Você tem a tabela B2, tabela 32, tá? Você vai ter valores de condutância. O que é condutância? Condutância, que o Encropeira não faz essa distinção. Agora que eu estava olhando, o Cengel faz. O Encropeira lança a tabela das resistências. O Cengel faz uma tabela de condutância, que seria o inverso das resistências, né? Então, a resistência térmica de contato é 1 sobre o HC. Esse cara aqui é a tabela 3.2, tá? Então você tem que fazer o inverso da condutância. Não confunda isso aqui, não sei porque fizeram, ainda chamaram de H, né? Tentando fazer uma analogia, né? Por exemplo, coeficiente de convecção, que propicia a transferência de calor. Então, quanto maior o coeficiente, maior é a transferência, quanto menor é a transferência. Então, há de fato uma associação disso com a condutância, né? Com a facilidade de conduzir, que o Cengel associa com o inverso da resistência, né? Que não deixa de fazer sentido, né? Se você olhar em Encropeira, eu não lembro dele fazer essa analogia, tá? Mas é uma analogia válida também, tá? Inclusive aí nas tabelas ele coloca a condutância. Ele vai colocar a condutância e não a resistência. Mas então na hora que você calcular lá o seu diagrama de resistências, vai ter a resistência do material A, a resistência do material B, e aqui no meio você vai ter que colocar uma resistência de contato. Então vai ter uma resistência a mais para cada junção, tá? Certo? Às vezes vai fazer diferença, às vezes não vai, né? Isso depende muito da situação, do problema, né? Certo, gente? Então agora vamos para o exemplo. Exemplo. Taxa de perda de calor no corpo humano. Taxa de perda de calor no corpo humano. Deixa eu deixar aqui. Tá. Vamos colocar aqui a situação. Aqui nós temos a pele com gordura e aqui nós temos o isolante. Então aqui tem a pele com gordura, em alguns mais fininho, em alguns mais grossinho, né? Agora, depois da pandemia, tá mais grosso. Pois é, depende da região também, né? Na pança
é mais, mais grosso, enfim. Esse exemplo aqui não considera, né, essas questões, então é uma coisa bem geral, né? Pois é, a pandemia ainda veio para detonar de vez, né? Eu ainda tô conseguindo, assim, queria perder peso, eu não consegui, mas pelo menos não estou ganhando. Ah, então eu tenho uma pele com gordura aí, e aqui é o isolante, tá? Então, considera-se a pele com gordura 3 milímetros, tá? E aqui vai ter o comprimento L do isolante, tá? Comprimento do isolante. Aqui nós vamos ter uma temperatura interna na superfície de 35 graus, tá? Ali, vamos dizer, na camadinha ali na interface da gordura com o interior do corpo, né? Alguém conseguiu colocar um termopar ali e viu que a temperatura é 35, né? Não sei como é que fizeram isso, mas tudo bem, né? Considera que a temperatura é 35, e o K da gordura é 0,3 watt por metro por Kelvin. Tá? E do outro lado aqui nós temos um escoamento convectivo, né, que pode ser ar ou água. Tá? O K do isolante é 0,014 watt por metro por Kelvin. Aí nós temos uma situação aqui onde a gente vai considerar o Q de radiação e um Q de convecção. Então nós temos uma vizinhança aqui, tá? Onde eu tenho uma temperatura de 10 graus, certo? Nós vamos ter o H do ar, é um dado do problema, 2 watts por metro por Kelvin, por metro quadrado, tá? E o H da água, um H maior, 200 watts por metro quadrado por Kelvin. Então nós temos os Hs aqui, basicamente ele deu todas as informações, tá? Então ele quer saber qual é a espessura que tem que ter esse isolante, né? Eu acho que ele estipula aqui uma agora eu me não sei onde é que está isso aqui. Ah, tá. Lembrei agora. Na verdade ele quer saber qual é. Deixa eu colocar aqui o T infinito também. T infinito aqui igual a 10 graus Celsius. Tá? E nós temos uma emissividade também de 0,95. Tá? Nós temos esse TI, eu acho que, deixa eu só me lembrar aqui,
ele... que eu tô sem o livro do Encropeiro aqui, mas espera aí que eu tenho o livro em PDF. Só um pouquinho, gente, vamos fazer direito isso aí, porque isso aqui faz tempo que eu não vejo e eu não lembro exatamente quais são as condições desse exemplo aqui. Deixa eu ver lá. Encropeira. Muito bem. É o 3.1. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês até. Mas não precisa. Tá todas as condições aqui. Tá. Ele quer saber vamos ler o problema aqui. Tá. Vocês estão vendo aí? Sim, tá aparecendo. Tá. Então assim, ó. Tá, ele falou aqui que no exemplo calculou a taxa de perda de calor de um corpo humano no ar e na água. Tá? Aqui ele quer considerar as mesmas condições do outro exemplo, mas a gente não precisa lá ver o exemplo. Só que a vizinhança se encontra a 10 graus. Para reduzir a taxa de perda de calor, a pessoa veste um isolante, né? Ok. Condutividade do isolante é aquela ali, 0,014. A emissividade, ele considera a radiação. Qual a espessura do isolante é necessário para reduzir a taxa de perda de calor para 100 watts? Uma taxa de geração de calor metabólica típica, né? Ou seja, ele quer reduzir, o cara até está perdendo calor, mas o cara não vai morrer disso, né? Ele vai estar gerando calor e vai estar equilibrando, né? No ar e na água, tá? Então, qual é a temperatura resultante da pele? Ele quer saber, assim, também a temperatura da pele, que não é essa interna, tá? Não é essa interna aqui. Ele quer saber essa. T da pele, tá? Ah, vocês não estão vendo. Então tá. Já vou voltar ali. Mas é isso aí, tá? Agora eu acho que tá claro. Tá? Então o que eu coloquei aqui é que ele não quer saber, não é o TI, tá? Aqui já é dentro da gordura a temperatura. Ele quer saber essa aqui, a temperatura na pele, tá? De forma que a perda de calor seja 100 watts, né? Então o que é 100 watts? Deixa eu só ver aqui. Tá, aqui ele considera total, né? Considera a parte total. Vamos ver se ele dá a área.
1,8 metros quadrados, né? Não está no problema aqui. Mas ele considera essa área aí. Tá? Muito bem. Tá. Então a área 1,8 metros quadrados, que deve ter vindo lá do outro exemplo, que ele puxou o gancho de um outro exemplo, né? Então, nós temos a condição 100 watts e dentro dessas condições aqui, qual é a espessura que tem que ter o isolante para manter, né? Então eu vejo que é um problema real, tá? Problema bem prático, né? Imagina se um dia você é um engenheiro trabalhando numa empresa e quer saber, sei lá, você é um engenheiro responsável e o cara tem que entrar num reservatório de água para arrumar alguma coisa. E o cara vai ficar horas lá dentro. E você quer saber qual é a espessura aqui do revestimento que o cara tem que ter. Para o cara não morrer de frio, né? Para você não ser processado nem preso por isso, né? Se o cara morrer, né? Se o cara tiver algum problema. Então, vejo que é um problema bem real, né? Pode parecer assim, bem acadêmico, mas não é não. Né? Um problema bastante com aplicação real. Tá? Então o que nós temos aqui? Vamos fazer seguindo o esquema que a gente fez na última aula. Nós temos um TI, temperatura interna. Vamos ter uma resistência aqui, né? Um TS. Ok. Vamos ter outra resistência aqui. Né? Pode colocar aqui T do isolante. Mas a gente não... A princípio não vai precisar. Tá? Só que na convecção e na radiação eu tenho dois processos acontecendo em paralelo, né? Está saindo calor por convecção e também por radiação. Como é que eu faço isso no diagrama de resistências? Vocês lembram? É isso mesmo. Vai ter uma resistência paralela aqui, em paralelo, onde aqui nós vamos ter a resistência da radiação e aqui a resistência da convecção. Tá? E aqui nós vamos ter o T da vizinhança e aqui o T infinito, que não necessariamente são os mesmos, né? Nesse caso vai ser, é 10 para os dois, mas isso aqui não é obrigatório que seja, tá? E agora vamos descobrir quem são as resistências. Aqui da gordura e do isolante a gente já sabe, né? É o comprimento da gordura, vou botar embaixo aqui, é o L da gordura dividido pelo K da gordura vezes a área. Né? Aqui é o L do isolante dividido pelo K do isolante vezes a área também. Né? E quem é a resistência de radiação? Tá? Vai ser 1 sobre
H de radiação vezes a área. Por que que ele faz isso? A gente ainda não falou muito de radiação, mas ele faz um equivalente como se houvesse um coeficiente de radiação, assim como há um coeficiente de convecção. Inclusive ele chama da mesma letra e ele faz um combinado onde vai ter um coeficiente geral, né, que vai ser a soma dos dois. Né? Então aqui a resistência de radiação segue a mesma linha da resistência de convecção, tá? Como é que era a resistência da convecção? Lembram? 1 sobre o H vezes a área. Lembra? Só que agora aqui vai ter o H da convecção, tá? Chama de Czinho vezes a área. E aqui eu vou ter o H da radiação. Tá? Não é o mesmo princípio físico. Mas já que estão enfiando constante em tudo, né? Por que não colocar uma constante aqui e dizer que isso aqui também eu posso fazer a mesma analogia com relação a coeficiente de convecção e dizer também que é uma constante responsável pelo coeficiente de radiação, né? E aí eu tenho que buscar quem é essa constante, obviamente, né? Então nós temos aqui o HR, só para colocar aqui para vocês verem. Quem é o meu HR? O H de radiação. Tá? Isso aqui tá no livro, tá? Eu só não sei dizer qual é a página, mas vocês encontram ali, lá no capítulo 2, né? Vai ser o epsilon vezes o sigma, emissividade, que foi dado do problema, constante de Stefan Boltzmann, né? TS menos T da vizinhança, que multiplica TS quadrado menos T ao quadrado da vizinhança também. Certo, gente? Esse é o HR que você vai jogar aqui, no lugar da resistência de radiação. Tá? Ah, mas por que que é assim? Porque foi assim que foi modelado o problema. Quando você considera a radiação, uma das formas de você fazer é ir por aqui. Tá? Fazer exatamente isso aqui, porque se você tem radiação, você considera uma resistência a mais, mas sempre vai ter convecção, né? Mesmo que seja natural. No mínimo convecção natural, né? Então, você sempre vai ter essa resistência paralela aqui, né? Onde o HR vai ser dado por isso. Então, você não precisa fazer, calcular, porque você tem a questão da temperatura, que é a emissividade vezes o sigma, vezes T na quarta, né? Lembra? Isso aqui vocês lembram, a gente viu, né? Você não precisa ir por aqui necessariamente, você pode ir por aqui e jogar isso com uma resistência. Eu acho que é mais fácil, tá? Porque daí você vai ter que descobrir a temperatura para daí jogar na equação do fluxo, né? Para daí tirar as resistências, né? Não precisa, já está aqui, vamos dizer, na ideia do Senjo, a condutância, né? Da radiação. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Tá. Tudo certo, professor, estamos acompanhando. Eu vou fazer bem devagar esse exemplo, porque isso aqui pode ajudar vocês na hora de fazer o trabalho para avaliação, tá? Isso aqui é uma coisa bem prática, que você pode aplicar para várias situações, tá? Muito bem. Tá. Então, quem é
se eu perguntar para vocês quem é a resistência total. Vamos tentar achar a resistência total. Quem é? Eu tenho que somar tudo isso aqui. Tá? Inclusive isso aqui do ponto de vista paralelo. Tá? Então, vai me faltar quadro aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado. Vou ter que comprar outro quadro. Isso aqui já não está sendo suficiente. Então vai ser o LG. Vou ter que somar tudo aqui, né? Cada gordura vezes a área mais comprimento do isolante. Comprimento do isolante sobre o K do isolante vezes a área mais. E aí você tem que somar a resistência do ponto de vista paralelo, que é a soma. Como é que é? Eu não lembro. Tá aqui, mas é a soma dos inversos, né? Eu tenho escrito aqui, mas eu não sou muito bom de eletricidade. Então isso aqui vai ser 1 sobre o inverso, né? Então 1 sobre HC convecção vezes a área mais o inverso dos inversos, né? Mas aqui já tem o inverso, então tem inverso para tudo que é lado aqui. HR vezes a área, isso aqui na menos 1, né? Isso mesmo. Tá, essa é a nossa resistência total. Mas eu posso achar ela por outros meios. Tá? Porque, seguindo a analogia de Transcal com eletricidade, quem é a resistência total? O fluxo, ó, você associa com a corrente. Lembram? Delta T com diferença de potencial, né? E resistência com resistência. Então, você tem aí, como é que... Deixa eu ver, eu me lembro da equação. A tensão é a resistência vezes corrente, né? Então, eu tenho que... vou botar aqui, ó. Tensão. Então, V é resistência vezes corrente. Então, quem é a minha resistência? Resistência vai ser tensão pela corrente. Então, que é delta T por Q. Mas isso aqui a gente sabe quem é, né? Quem é o delta T? Bom, qual delta T que eu estou considerando? TI, que eu estou considerando resistência desde aqui, e T infinito, com T da vizinhança, né? Por acaso, são iguais, né? Então, isso aqui é TI menos T infinito, dividido pelos 100 watts. Tá? Simples assim. Então você tem uma expressão para resistência total, você vai jogar ela aqui, e quem é que você vai tirar? Vai tirar o comprimento do isolante, que é o dado que você quer saber. Tá? Certo, gente? Ok? Então, para o ar vai dar um comprimento de isolante
de 4,4 milímetros. E para a água vai dar um comprimento de isolante de 6,1 milímetros. Então vejam que essas coisas não são lineares, tá? Porque pode ver, o H é 100 vezes maior para a água, né? E gerou só aqui, em torno de 50% a mais de espessura de isolante, tá? Então vejam que pode parecer cálculo simples que nós estamos fazendo, mas, né, as coisas não são tão lineares quanto a gente pensa, tá? Certo, gente? Então esse aqui é um problema bem prático, bem assim exemplificativo do uso de resistências. Então vejam como essa analogia ela é perspicaz e útil, né? Você facilmente com essa analogia você descobre valores aqui, valores para resistência, né? Enfim, você consegue fazer muita coisa com essa simples analogia de resistência ou de conceitos elétricos com térmicos, né? Eu já falei na última aula, isso não é tão absurdo assim, não é uma coisa tão fora de uma coisa da outra, porque um bom condutor térmico é um bom condutor elétrico também, né? E vice-versa, um péssimo condutor, um isolante térmico também é um isolante elétrico, geralmente, né? Porque a física dessas questões não é tão diferente assim. Se você for a nível ali atômico, quântico, né? Você vê que você tem frequências ali que estão distribuindo energia, né? Que no caso de Transcal é na banda térmica, só isso, mas a física da questão não é tão diferente uma da outra, né? Tanto é que a gente acaba fazendo esses tipos de analogias aqui. Certo, gente? Então agora só precisamos falar um pouquinho de sistemas radiais, tá? Eu não vou colocar aqui a dedução de como achar qual vai ser a resistência quando eu estou falando de um cilindro, mas você encontra facilmente aí no Senjo, tá? Você pode achar como é que a gente acha isso. Certo, gente? Dúvidas até aqui? Tudo bem o exemplo? Ficou entendido? Tá? Muito bem. Então vamos ver aqui sistemas radiais. Vou fazer aqui um desenho. Tá? Nós temos... Deixa eu fazer mais para baixo isso aqui. Fazer certinho. Tá? Então nós temos um fluido frio passando aqui.
Então ele vai ter uma temperatura e um H, certo? E aqui eu tenho um fluido quente. Tá? Que tem um T infinito 1 e um H1. Aqui nós temos um comprimento L. Vou ficar desse lado, senão eu não apareço. Muito bem, vamos fazer o diagrama de resistências, né? Então eu tenho aqui, devia ter feito um pouco mais para a direita. Deixa eu botar os raios também. Vou tirar esse aqui daqui. Para colocar os raios, tá, gente? Então aqui eu tenho o raio 2 e o raio 1. Ok? Temos aqui na superfície TS2 e aqui na superfície interna TS1. Ok? Então, vamos colocar o diagrama de resistências. Tá? Tem um fluxo que está passando, um fluxo de calor, podemos colocar isso. Tem infinito, aqui eu tenho tem infinito 1, que é o fluxo de dentro, certo? Então, vai ser difícil colocar aqui, podíamos colocar, fazer um outro desenho aqui, já que temos espaço. Tá. Aqui eu tenho T infinito 1. Tá? É o fluxo que está aqui. Então tá vindo um QR, tá saindo um Q radial. Né? Deixa eu botar ponto aqui. T infinito 1. Deixar sem a vírgula. Aí nós vamos ter uma resistência convectiva, né? Aqui eu vou ter T TS1, tá? Seguimos aqui, outra resistência, TS2, outra resistência, T infinito 2. Então, resistência do fluido interno, tá? Que vai ser, no caso cilíndrico, sobre resistência, a condutância H1, 2πr vezes L, tá?
Por que 2πr vezes L? É a área, tá? 2πr é a circunferência e L é o comprimento. Não deixa de ser H1 vezes L. Tá? Na condução, vamos colocar aqui, que faltou espaço, a resistência condutiva. E lá fora também, mesma situação, H2, 2π, R2 vezes L. Tá? Mas quem é a resistência condutiva no caso de um cilindro? Vai mudar um pouquinho, vai ser logaritmo de R2 por R1 dividido por 2π 2πl vezes o K. Tá? Se você aplicar a mesma teoria de resistências, de analogia de resistências para o caso do cilindro, você vai chegar nessa resistência condutiva aqui, tá, gente? Então, isso está ali no livro, você pode procurar se você quiser. Podemos até dar uma olhada aqui. Página 154, tá? Ele faz ali uma pequena dedução, tá? Para chegar nisso aí. Ok? Então nós temos, a única diferença é que eu estou agora no problema cilíndrico, né? A equação do calor em coordenadas cilíndricas, lembrando que nós estamos no caso 1D, regime permanente, vai ser 1 sobre R dr do K vezes R dt dr. Isso aqui é igual a zero. Esse K geralmente cai para fora, né? E na lei de Fourier, nós temos o QR, que é menos K vezes a área, dt dr, tá? Que agora a derivada é radial, né? E a área 2πr vezes R. Tá? Então isso aqui vai ser menos K 2πr vezes R dt dr. Certo, gente? Então a única coisa que vai mudar é isso, o resto é a mesma operação, tá? Lembrando que daí condições de contorno, né, nós temos também condições de contorno equivalentes nas faces, tanto internas, né, do cilindro, externas, né. As condições de contorno são as mesmas. Temperatura prescrita, fluxo constante, superfície isolada, Q igual a zero, né. Enfim, são as mesmas condições, tá? Só que agora aplicados no cilindro, o que mais vai mudar é que a resistência condutiva vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas a sistemática é a mesma, você vai usar as mesmas relações para resolver, tá? Ok, gente? Então eu acho que é isso aí, tá?
E eu vou deixar agora com vocês. Nossa, já é 2h30, que loucura. Como o tempo está passando rápido, né? Ok. Então, eu vou propor aqui 3 exercícios para você fazer. Um deles vai contabilizar como a atividade para frequência, tá? E aí, a partir da próxima aula, nós vamos conversar sobre a nossa avaliação. E daqui para frente, a avaliação o processo de avaliação vai ser usado nas próximas aulas, tá? Então, nós vamos, a partir de agora, nos dirigir para o final do semestre, vamos fazer a avaliação, que vai ter uma só, né? Infelizmente, geralmente eu faço 2 avaliações, mas esse semestre vai ter uma só, tá? Então, caprichem aí, tá? Que é uma avaliação que vai valer pelo semestre inteiro, certo? Mas a gente vai conversar melhor nas próximas aulas. Lista de exercício. Vamos ver aqui. Eu tinha separado 3.72. O 3.77. E 3.86. Tá? E o 372 vai ser a atividade para a frequência. Certo, gente? Lembrando, né, que aproveitem o tempo, tá? A gente teve um papo numa outra aula aí sobre isso, né? Então, eu sei que a situação tá difícil para todo mundo, mas vocês têm que conseguir se organizar, porque né, a gente tem que chegar no meio termo, porque temos que também estudar e colocar o conteúdo, né? Eu já estou abrindo mão de vários pontos assim de conteúdo, estou deixando para o segundo semestre algumas coisas. Eu queria ter entrado esse semestre em condução transiente, não vou conseguir. Então, né, eu acho que a gente tem que conseguir, em meio a essa crise, né, a gente sabe que a situação está difícil. Aulas remotas não são a mesma coisa do que aulas presenciais, né? A gente ali face a face, olhando um para os outros, perguntando, né? Estudando, o ambiente escolar, né? Não é a mesma coisa. Eu sei que na frente do computador a gente se distrai, né? Mas tentem ficar focados. Vocês têm que ficar focados, tá? Porque não adianta, né? Já que estamos tendo aulas,
A gente tem que vencer pelo menos assim um mínimo de conteúdo para que a gente consiga dizer, ó, vocês estão fazendo a engenharia mecânica, né? Por exemplo, eu não posso capar mais conteúdo e mais atividades do que eu já estou fazendo, entendeu? E imagino que outros professores também não possam. Então, assim, nós temos que conseguir nos coordenar, tá, gente? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar das avaliações, já vamos começar a pensar sobre. Certo, gente? Então, da minha parte era isso. Ficou alguma dúvida aí? Não, a princípio não. Tudo ok. Tudo ok? Professor, tudo ok. Tudo ok. Então tá. Já vou abrir o espaço lá, já aproveita, ó, 12h30. Você tem aí mais uma hora para fazer esse 3.72. Aproveita que o conteúdo está fresquinho na cabeça. Faz isso aí, já mata a charada. Tá? E aí deixa para quarta que vem a gente fala sobre as avaliações. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção aí. Até quarta. Feito. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu. Muito obrigado, professor. Valeu. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.